Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de A Favorita, o novo filme do estranho diretor grego Yorgos Lanthimos e que vem ganhando indicações e indicações nos prêmios. Mas será que é tudo isso? Você descobre depois da vinheta. A Favorita tem a história centrada nas intrigas políticas e na disputa pelo poder das primas Abigail Machen e Sarah Churchill, a duquesa de Marlborough, durante o reinado da rainha Anne no início do século XVIII. O filme é dirigido por Yorgos Lanthimos, o grego que já dirigiu o excelente O Lagosta e o ótimo O Sacrifício do Cervo Sagrado. É um dos diretores mais autorais dos últimos tempos. Ele gosta sempre de trabalhar com estranhezas e com a frieza entre as relações humanas, mas aqui, pelo incrível que pareça, é o filme mais comercial dele, ou melhor, o filme com mais cara de Oscar. Tem uma produção de época que sempre tá muito presente no Oscar, filmes desse tipo, mas tá longe de ser um filme de época convencional, porque o que ele traz aqui é uma espécie de sátira, então tem uma comédia muito grande no filme, por mais que não seja aquela comédia escrachada. É um filme que me divertiu bastante, mas ao mesmo tempo ele trata de temas sérios, e eu acho que essa questão do humor, ele traz uma originalidade que o gênero pedia. Filmes de época sempre seguem mais ou menos uma mesma cartilha, e aqui ele traz algo diferente. E a direção aqui é praticamente impecável, é o Yorgos mostrando todos os recursos técnicos que ele pode trazer. Então é impressionante onde ele coloca a câmera, como ele movimenta essa câmera. Em alguns momentos eu acho que até um pouco exagerado, é ele só dando uma piscadinha e falando, olha só o que eu sou capaz de fazer. Mas essa qualidade toda que ele tem com a câmera engrandece muito o filme. Ele sabe trabalhar muito bem as ambientações, então você entende muito bem os espaços. Em alguns momentos ele usa a grande angular, que dá pra até você entender como o olhar do público. Os movimentos de câmera que ele acompanha as personagens, então às vezes ele pula de uma personagem pra outra sem nenhum corte. Em alguns momentos parece até que é um pouco teatral, e isso é muito bonito de ver em tela. Outra coisa que eu gosto muito que ele faz é aquela transição rápida de um personagem para o outro em um diálogo, que o Wes Anderson e o Scorsese gostam muito de utilizar. Então, sem cortes, ele tá com a câmera em um, ele joga rápido a câmera para o outro, aí o outro fala, ele volta para esse personagem, tudo sem cortar. Isso fica muito dinâmico e traz um realismo, porque é o que eu sempre falo, se não tem cortes, aquela cena fica mais real, fica mais palpável. E também um grande uso de match cuts, que é aquele corte de uma cena para outra com alguma coisa que meio que se conecta, que faz algum sentido. Então tem um momento específico, por exemplo, que a personagem da Emma Stone se machuca e ela é apenas uma empregada da casa, e você vê que não tem ninguém ali muito ligando pra ela, e aí já corta pra personagem da Olivia Colman, que se machucou, e aí um monte de servos em volta dela, que é a rainha cuidando dela e tudo mais. Então são match cuts muito inteligentes, não são apenas cortes pra invencionices baratas, não, é pra trazer um sentido pra trama, e é o diretor falando pra você, ó, isso daqui, ó, eu tô contando alguma coisa com esse simples corte. Então a direção nos quesitos técnicos é simplesmente brilhante, é de encher os olhos. Ele foi indicado agora ao BAFTA, eu espero que ele seja indicado ao Oscar, mas eu não tenho certeza se ele vai, ainda mais por ser um diretor um pouco diferentão, não ser um diretor americano, então talvez isso pese um pouco. Além disso, muito uso de luz natural, muito uso de contraluz, a fotografia desse filme é belíssima, o design de produção, o figurino, toda essa reconstituição de época funciona muito bem, e eu acho que A Favorita deve aparecer em todas essas categorias no Oscar. O ritmo pra mim também é muito equilibrado do filme, ele é um ritmo bem dinâmico, então pra mim, as 2 horas de filme não cansou em nenhum momento. E outra coisa que me chamou muito a atenção também foi a trilha sonora, que puxa mais pra um clássico, que combina muito com a época que o filme se passa. Em alguns momentos mais engraçados ela fica mais agitada, e em alguns momentos mais tensos ela fica um pouco mais grave, mais lenta, pra você sentir aquela tensão. Então, no geral, o filme tem toda essa aura clássica que funciona muito bem com a proposta do Yorgos. Além disso, o roteiro é excelente, é um roteiro muito imprevisível, então você nunca sabe o que vai acontecer ali na frente, porque as personagens também são imprevisíveis. O filme gasta ali um primeiro ato para construir esses personagens e constrói muito bem, não só os personagens, mas as motivações dela, o que ajuda muito a criar essas intrigas políticas, principalmente entre a personagem da Emma Stone e a personagem da Rachel Weisz, que estão meio que disputando ali a rainha
pra ver qual consegue fazer a cabeça da rainha, pra ter mais poder. E nessa imprevisibilidade o filme constrói muito bem as quedas das personagens. Em certo momento uma tá por cima, a outra tá por baixo, e aí é muito legal você ver o que essa tá por baixo, ela vai articular um plano pra ficar por cima e a outra vai cair. Então o filme ele trabalha muito bem isso sem nunca ficar cansativo. E outro ponto acertado do roteiro é o humor. O filme, como eu já disse antes, é engraçado na maioria das vezes por simplesmente criar situações desconfortáveis com cenas inesquecíveis. Das atuações, a principal é a Olivia Colman, que já ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz de comédia, e eu torço para que ela ganhe o Oscar, porque pra mim ela é a melhor atuação desse ano. Ela mostra uma personagem que é muito frágil, é muito insegura, então é uma rainha muito insegura no meio de um monte de pessoa querendo tomar aquele poder dela. A única coisa que eu questiono muito é se ela é realmente a personagem principal do filme, porque o foco central da trama é essa disputa de poder entre as duas primas, tentando fazer a cabeça dela, e eu acredito que ela tenha menos tempo de tela que a Emma Stone e a Rachel Weisz. A Emma Stone também tá muito bem como sempre, ela consegue construir muito bem essa personagem que começa lá por baixo e aos poucos vai fazendo a cabeça das pessoas até conseguir chegar ao poder. É uma personagem que tem esse poder manipulativo e você percebe isso muito na expressão facial dela e no olhar. A Rachel Weisz, que como a Emma Stone deve ser indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, apesar de eu achar que ela poderia ser até a principal do filme, ela já é uma personagem mais durona que em alguns momentos mostra que ela não é tão durana assim, então ela tem algumas fragilidades que ela deixa aparecer, só que também é uma pessoa muito manipulativa, apesar de ela não ver que ela é uma personagem manipulativa, então ela esconde muito isso atrás de um amor que ela até sente, mas parece que ela sente mais amor pelo poder. E eu amo a Rachel Weisz, eu acho que eu não tenho muito o que falar com ela, eu gosto mais dela do que da Emma Stone nesse filme. Eu acho que ela tá sempre impecável, é muito difícil a Rachel Weisz fazer algum filme ruim. E pra completar, tem o Nicholas Hoult, que é mais um desses manipuladores do filme que tá só pensando em poder a todo instante, e aí ele faz pacto com uma, e aí depois ele faz pacto com a outra, tudo pra tentar crescer no filme, tudo com um tom de humor. A maioria das cenas dele são engraçadas, porque ele é um personagem que beira o caricato, mas eu acho que ele consegue segurar a atuação pra não ficar tão exagerado. E é por tudo isso que eu vou dar uma nota 9,5 pro filme. É um filme com uma direção impecável, com um roteiro impecável, com atuações impecáveis. É um filme que vale muito a pena ser assistido, é um dos melhores filmes do ano, eu acho que talvez lidere o Oscar em indicações. E só pra esclarecer, esse é um filme que provavelmente entraria no nosso top 10 de melhores filmes do ano, mas como ele só vai estrear aqui no Brasil agora em 2019, como a gente explicou naquele vídeo, ele ficou de fora dessa disputa. Eu já assisti esse filme faz muito tempo na mostra, no final do ano passado. Na época eu escrevi uma crítica sobre ele, eu vou deixar a crítica pra quem tiver interessado aqui embaixo na descrição. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, assiste outros vídeos nossos que eu vou deixar aqui do lado, e segue a gente nas outras redes sociais. A gente tá tentando produzir cada vez mais conteúdo novo, a gente tá frenético nesse mês de janeiro que tem muito filme importante, muito filme de Oscar, muito blockbuster, então a gente vai tentar trazer tudo isso pra vocês. E a gente tá tentando trazer quadros novos também nas outras redes sociais, então fica ligado. É isso e corta!